mulheres que brilham, homens incríveis, famílias que nos acompanham. Estou muito feliz. Quero começar hoje o nosso bate-papo te desejando uma segunda-feira incrível, que seja uma semana realmente de grandes realizações. Porque aqui você já aprendeu, né? Que você é realizador, dono e dona da sua própria história. Então, bora fazer acontecer, né? E por falar em fazer acontecer, eu recebo hoje uma convidada mega especial, diretamente de Alphaville, São Paulo, Tatiane Batemarque, ela que é uma mulher que tem construído, conquistado e feito acontecer na área da construção civil, que antigamente era muito machista, né? Os homens dominavam e as mulheres têm mostrado que realmente nós nascemos para fazer acontecer, né? Até me arrepio, ó. Por isso que é Mulheres que Brilham, lugar de brilhar. Então, com vocês, senhoras e senhores, Tati, bem-vinda! Obrigada, Lívia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui participando desse projeto lindo e maravilhoso, cheio de propósito, tá? Então, é um prazer estar aqui. Meu nome é Tatiane Batemarque. Eu sou engenheira civil calculista, cofundadora da empresa Reino Construir e Edificar, juntamente com meu esposo. E nós estamos aí no mercado há mais de 10 anos, na parte de projetos estruturais. Eu sou a responsável técnica por todos os projetos da empresa. Que responsabilidade! Exatamente. E assim, para mim é um prazer enorme estar aqui para poder falar um pouco assim da minha história de empreendedora na construção civil, né? Olha. E na vida, porque eu falo que isso veio de raiz da minha criação. Eu fui criada no interior, na zona rural, onde quem trabalha na zona rural, sabe que é raiz, né? Você empreende, você tá ali plantando, então você tem o poder de empreender eu tenho o poder de empreender desde a infância. Então, eu fui criada nesse ambiente, porém não tinha a mentalidade empreendedora, mas sempre tive o sonho de estudar, né? Sempre gostei muito de estudar. E no percorrer da minha história, na escola eu sempre adorava as matérias de exatas. Sério? Sim. Ao contrário de mim, gente. Sempre amava as matérias de exatas. Então, quando eu cheguei na fase de ir para a faculdade, meus pais, na época, não tinham condições de pagar a faculdade. Eu sempre tive aquele sonho de estudar, então eu fui à luta. Essa questão financeira dos meus pais, isso não foi um obstáculo para mim. Então eu fui em busca de um emprego, saí do interior, fui para a cidade e com isso eu consegui pagar minha faculdade, trabalhando e pagando. E quando eu decidi fazer engenharia civil, é uma área, igual você mesma falou, né? Uma área que tem muitos homens, né? Muito preconceito mulheres, também, né? Muito preconceito. E na época eu decidi a engenharia civil, não foi assim porque é uma área que eu já conhecia, era uma área que eu sabia que tinha exatas. Como você decidiu? Como foi? Quero crescer, gosto de exatas. Como você escolheu seguir esse caminho? Queria crescer, obviamente, né? Queria fazer um superior, quebrar padrões de família. Exatamente. E só que na época a decisão de engenharia civil, porque engenharia a gente tinha várias, produção, elétrica. A civil foi justamente por causa do valor no qual eu podia pagar. Eu trabalhava e eu pagava minha faculdade. Olha. Então eu escolhi civil porque de todas as engenharias ela era mais barata. Mas eu sabia que engenharia, todas elas tinha cálculo. Muitos cálculos, né? Cálculo. Então, assim, meu Deus do céu. Eu era envolver numa área que tinha cálculo. Então, quando eu iniciei, um dos meus medos foram esse, de estar iniciando a faculdade, no meio do caminho, eu não me sentir que eu iria continuar, né? Não sentir pertencente àquilo, né? Pertencente. Mas Deus é muito bom. Eu falo que Deus, ele foi e sempre é muito bom na minha vida. Tudo que eu faço, eu busco direção a Ele. Então, quando eu escolhi engenharia civil, foi justamente um propósito, né? Dentro do que eu estou vivendo hoje. Então, com 2 anos de faculdade, eu já consegui um estágio no escritório. Sério? Um estágio no escritório de engenharia voltada para cálculo. Então, bem no início da faculdade, eu já trabalhava no escritório de engenharia voltada para cálculo. Então, quando eu cheguei nas matérias específicas, eu já estava amando. Já gostava de cálculo, então eu já estava amando porque eu já tinha toda a teoria e a prática voltada para cálculo estrutural
e que é a parte que hoje eu trabalho, né, engenheira Sim. calculista. Vamos então dar uma pausinha, porque aqui é local, como eu sempre digo, de compartilhamento, né? Sim. Ela disse algo que é primordial para você que está nos acompanhando, quer sair da zona de conforto, realizar sonhos. Consagre ao Senhor todos os seus planos e eles darão certo. Ela foi com todo medo, todo receio, meu Deus, será que vai dar certo? Não tenho condições. Teve coragem, ela quebrou padrões de família. E você? Você tá esperando o quê? Você pode ser aquela pessoa da sua família que vai fazer a diferença, que vai quebrar padrões e que vai impactar gerações que virão após você. Depende de uma coisa. Primeiro, decisão. A gente vê aqui nessa história que ela decidiu fazer acontecer. E depois, ela entregou tudo nas mãos de Deus. E olha só como fluiu. 2 anos de faculdade, já conseguiu um estágio, se identificou ali na área. E me fala sobre quando você chegou. Tinha mais homens que mulheres? Como foi esse impacto? Você se sentiu insegura em algum momento? No início, com certeza, porque eu já estava insegura com relação à decisão, né? No início, se era realmente área civil. Mas quando eu cheguei à sala, a turma em geral, era 70% homens. E, querendo ou não, tem um certo preconceito, né, com mulher. Mas hoje a gente vê que as mulheres estão dominando assim, a área da construção civil. E quando eu terminei a faculdade, eu já terminei a faculdade tendo total experiência na área da construção, não só a teoria, né? Porque esse é exatamente o medo de muitos. É, né? Muitos formam, mas tem De guardar só o certificado na gaveta e pronto. Tenho medo de entrar no mercado por não ter a prática, né? Então, eu já tinha... Então, quando eu formei em 2014, eu já formei, trabalhava nesse escritório, mas já tinha uma demanda de projetos de cálculo. Sério? Sim. Então, eu Gente, que legal! Trabalhava CLT, era CLT, mas já fazia projetos fora. Porém, eu não tinha uma mentalidade empreendedora. Esse foi o ponto, assim, primordial para a minha vida hoje, para a alavancagem da nossa empresa. Na época eu era casada, meu esposo também é engenheiro, engenheiro eletricista, e também era CLT. E nesse período eu trabalhava nessa empresa e fazia projetos fora, mas várias vezes ele me falava, Tati, não faz sentido, sai do CLT, vai ser livre, você tem todo um perfil de empreendedora mesmo, né? Só que eram vários bloqueios e medos que fazem parte da nossa vida. Sim. São bloqueios e medos que fazem parte da nossa vida, porém, você tem que enfrentá-los, né? Sim. E com esse apoio dele... Conhecer e entender também o que tá te bloqueando, né? Exatamente. Então, foi um processo... O que tava te bloqueando? O que tava me bloqueando era exatamente o medo daquela mentalidade de onde eu vim, né? Porque, assim, eu falo, os meus pais... Hoje eu honro, porque a criação, tudo que eles me deram foi o melhor que eles puderam fazer. Sim. Mas a mentalidade deles, que eles tinham antes, era que a faculdade não era o que ia ser o auge da minha vida. Chegou ali, fez o ensino médio, casar, era o padrão, né? Que até hoje, na verdade, muita gente acredita. Um ponto importante. Muitas vezes você tá aí travado, sentado, cheio de sonhos e tem medo de colocar em prática, porque o medo é um grande gigante que habita aqui dentro. Cabe a você alimentar o seu medo ou decidir se libertar. E como a Tati disse, existem crenças limitantes, uma verdade dentro do seu subconsciente que não é uma verdade. É uma verdade que você acredita devido à sua criação, tudo que você viveu. Mas a verdade é que você é filho, filha de Deus, herdeira de grandes promessas, e você precisa sair da zona de conforto, encarar o seu medo como a Tatiane fez e ir à luta. E é legal que você falou, Tati, sobre a mentalidade, porque muita gente acha que empreender vou comprar meia dúzia de produto, vou revender para ter uma renda. Isso não é empreender, é trabalhar de forma autônoma. Empreender é questão de mentalidade. Pensar fora da caixinha, arriscar. A Tati, ela vai sair na revista, tem muita coisa acontecendo, porque ela viu uma oportunidade ali. Ela poderia não ter a mentalidade e se travar. Não é para mim. Sim. Fala um pouco sobre essa mentalidade, Tati. E você falou um ponto importante, sair da zona de conforto, que foi, assim, o auge da nossa vida, da nossa empresa hoje, né, dentro do que nós estamos vivendo. Nesse processo, após 2014 que eu me formei, em 2019 teve o nascimento da nossa filha, Maria Fernanda, e ela trouxe um despertar muito grande,
para mim e para o meu esposo. De quê? De deixar um legado para ela, deixar um legado para os nossos filhos. E a gente estava percebendo que nós estávamos vivendo numa vida muito de conforto, tanto na área seguindo os padrões da família, né? Seguindo os padrões da família. Então, o Deus já estava nos incomodando. E o nascimento dela também nos trouxe um despertar, uma proximidade maior com Deus. E foi onde nós dois tomamos a decisão de sair da zona de conforto. Olha! Acho que eu não mencionei aqui, mas nós somos de Minas. E foi após o nascimento dela que nós tomamos a decisão de nós dois sairmos do CLT. E vocês eram de lá e vieram pra cá? Viemos empreender aqui em São Paulo sem conhecer ninguém. Gente, eu amo isso, um brinde. Olha, o começo do crescimento dela. Ela decidiu, veio com a cara e com a coragem. E hoje, um destaque. Me conta mais. Me empolguei agora. Eu falo que é desafiador, empreender é desafiador, mas é um caminho sem volta. Esse é um ponto-chave, é um caminho sem volta. É o passarinho que sai da gaiola, né? Nunca mais quer voltar. Exatamente. E assim, como eu te disse, né? Assim que eu formei, eu já fazia projetos estruturais, porém não tinha mentalidade empreendedora. Então, quando eu saí do CLT, o mundo se abriu. Em termos de oportunidades. Um leque, nossa, uau, né? Em termos de oportunidades e mudança de mentalidade também. E foi quando a gente tomou a decisão de vir morar em São Paulo. E chegamos aqui. A gente sabia, né? Como a gente trabalha com projetos estruturais, né? A gente tem parceiros em todo o Brasil, arquitetos, construtores. Porém, a gente chegou aqui sem conhecer ninguém. Então, a gente teve que fazer todo um network voltado para a empresa aqui na região. E a gente se movimentou. Olha, movimentação, é você entrar em ação. Exatamente. Network. Eu vejo tanta gente empreendedor, que se diz empreendedor fechado numa caixinha, nos conta sobre o poder transformador do network. Conta pra eles. O network é transformador para os negócios, para a empresa, para quem empreende, porque você precisa de sair da zona de conforto, você precisa de sair de dentro da sua casa, você precisa de conhecer novas pessoas, porque novas pessoas são novas oportunidades, novos negócios. Então, desde há 3 anos atrás que nós estamos aqui, a nossa empresa, a gente já alavancou 10 anos. Em 3 anos que estamos devido ao que é o network. Graças ao network, né? Olha, gente. E hoje a nossa mentalidade como empresa voltada para projetos mudou totalmente. Estamos agora sempre atualizando, né, em termos de negócios. Estamos vendo hoje a oportunidade no mercado voltada para a construção sustentável. E estamos indo para essa área também de O mundo está mudando completamente, né, Tati? Sim. Em todas as áreas, em todos os sentidos, né? Você tem que se atualizar. Então, até hoje é um processo, né, que nós estamos passando, mas cada dia que passa vem se desenvolvendo mais, são novas conexões, são novos negócios, e é só você se movimentar, porque em qualquer local que você estiver, você tem que fazer novos negócios, você tem que conhecer novas pessoas e você tem que aparecer, porque quem não é visto não é lembrado. Nossa, com certeza. Água parada vira o quê? Vira lodo, né? Então a gente tem que realmente se movimentar. Sim. E a gente percebe, quando a gente começa a movimentar, a gente acha, nossa, cresci muito. Mas quanto mais você cresce, mais você vê que você precisa crescer muito ainda. Exatamente. E ver que, como você disse, é um caminho sem volta. Sempre vou precisar, enquanto eu estiver viva aqui na Terra, é evolução, é conhecimento, né? Sim. E assim, para nós mulheres, né? Mulheres que... Eu sou mãe, né? Mães empreendedoras, né? Você também, né, Lili? Eu gosto muito de transbordar para a vida dessas mulheres que... muitas das vezes acham que ser mãe limita a... Lógico, quem é mãe, ela é empreendedora do lar, né? Nós somos mães, empreendemos no nosso lar, empreendemos no nosso negócio. E que isso limita empreender. É um desafio maior, né? Desafios maiores. Mas somos muito mais fortes que isso. Somos muito mais fortes que isso. E todos os dias são novos desafios, novos aprendizados e que somos capazes sim, né? Estamos aqui para brilhar. Com certeza. E ter uma criança, ter um filho, ter essa responsabilidade acaba nos ensinando muito mais do que alguém que só empreende, por exemplo. Exatamente. É um desafio dobrado, mas todo desafio, tudo que é dificuldade, de alguma forma, vai te ensinar e vai te fortalecer mais. Com certeza. Né? Sempre, sempre. Eu acho que os desafios, eles fazem parte da nossa vida, fazem parte do noso processo, porque é através dos desafios que nós aprendemos, né? E a gente tem que estar sempre em movimento e aprendizado. Agora eu quero entrar em algo que vai te tirar da zona de conforto agora aqui, Tati.
que é falar sobre algum momento de muita emoção, algum momento que você passou por uma situação muito difícil, que talvez te gerou algum trauma, que você achou que você não conseguiria. Em algum momento da vida você se achou não merecedora de viver uma vida extraordinária. Fala um pouco sobre isso. Olha, foi sim no início da minha faculdade, né? Tudo era novo para mim, era algo que eu estava vivendo que eu jamais imaginaria viver. Então foi um momento que eu achei que eu não era merecedora de tudo que eu estava vivendo. E na vinda para cá também, para Alphaville, nas novas conexões, tudo que a gente começou a viver, teve momentos sim que a gente parou, pensou e que às vezes não era merecedor do que a gente estava vivendo, mas a gente tem que pensar o seguinte: nós somos sim merecedores de tudo que a gente almeja e do que a gente vive, porque Deus é maravilhoso, Ele quer só o melhor pra gente, né? E assim, o mais importante é você receber, plantar sempre, né? O que eu e meu esposo, a gente sempre fala, a gente tá sempre plantando, sempre em movimento e plantando. Porque quem planta, colhe. Com certeza. Né? Colhe. A lei da vida que não tem, não erra, né? Então, assim, teve alguns pontos no processo que sim, eu senti, né, que às vezes não era merecedora, em alguns preconceitos, mas quem está no caminho realmente empreendedor, quem tem essa visão e tem o apoio, igual eu tenho, eu e meu esposo, eu falo que nós dois empreendemos junto. Casal que empreende junto é um outro casamento. Verdade. É um outro casamento. Então, assim, a gente se apoia, né, um ao outro. Então, teve vários pontos no momento da nossa empresa que a gente passou por alguns processos que a gente não era merecedor, mas sempre um apoiando o outro e em busca do objetivo. E aquela vontade, aquele choro, aquela situação desesperadora, eu não quero mais, será que estou no caminho certo? Vou desistir? Já teve esse momento? Teve, sim. Teve. Como foi? Conta. Com a alma agora, com o coração. Quero ler o seu coração, Tati. Teve sim, vários momentos, né? Em momentos até no início nosso aqui, porque não é fácil sair da zona de conforto, né? Eu vou falar um pouco aqui, assim, do nosso pessoal mesmo. A gente sair da zona de conforto. A gente tinha uma situação financeira lá muito tranquila, muito boa. Estável, totalmente. Então, assim, sair da zona de conforto nesse cenário não é fácil. E vir para um local onde você vai empreender, né, do zero, sem conhecer ninguém, custo de vida lá em cima. Então, a gente passou por um processo onde a gente sabia que a gente estava plantando. E o tempo todo plantando, mas teve uns momentos, sim, financeiros, que a gente achava que não daria, era hora de voltar. Mas era Deus nos testando. Olha! E a gente foi passando por isso, assim, e graças a Deus, né? Hoje a gente só tem que agradecer a tudo que a gente plantou e tudo que a gente vem colhendo. Olha, gente, um recado valiosíssimo. Você está lutando, está fazendo e não vê o resultado? Lembre-se da plantação. Você planta todos os dias, debaixo do sol, é cansativo, é desgastante, o emocional fica abalado, você chora, porque somos seres humanos, a gente se desespera sim, mas é entender e ter essa mentalidade que ela falou. Eu estou plantando. Todo dia eu planto, eu rego aquela semente e é lei da vida. Um dia vai brotar ali a plantinha e eu vou ver os frutos. Você vai colher e vai valer muito a pena, mas saiba entender esse processo e suportar o processo. E o que você falou é muito interessante, né? Essa parte de plantar, que é onde eu lembro dos meus pais, né? Olha. Desde a infância, né? Plantando ali. Foi uma mentalidade também que te ajudou a se fortalecer nesse momento, sim, né? Sim, com certeza, porque é onde a minha infância eu lembro, né? Dos meus pais, todos os dias ali, plantando, regando no sol quente. E chega em casa... Às vezes demora pra nascer, né? Demora. Tem um momento da colheita que não é bom. E que a terra não tá tão fértil. Não tá fértil. Acaba não colhendo frutos da forma que queria colher. E na próxima quer desistir. Não vou mexer, não vou plantar mais. Mas vamos lá, vamos continuar. Porque é daqui que sai o meu sustento. E foi... você falando aí, eu senti... Olha! Porque é de onde eu falo, né? Da minha raiz. Suas origens, né? Então, assim, essa origem empreendedora desde a infância, hoje eu uso ela, né?
Meus pais até, assim... Que orgulho dos seus pais. Meus pais, meus irmãos, e eu tenho hoje, até hoje, eles estão lá no interior, meus irmãos também, eles têm o sustento vindo da terra, das plantações. Tenho muito orgulho deles, e assim, eu sei que eles têm muito orgulho de mim. Onde eu vou, eu falo e eu honro a vida deles, porque eu sou muito grata. E tanto eu quanto meu esposo, nós dois fomos criados no interior, então nós dois temos essa criação assim desde criança. E onde a gente vai hoje, a gente transborda para as pessoas, para os casais, né? Que principalmente para casais que a gente vê um potencial muito grande, que podem trabalhar juntos, mas existem vários bloqueios e medos entre eles, que limitam a não tomarem essa decisão. Então a gente transborda para eles assim no sentido da nossa experiência, como que a gente tem hoje como família, como que a gente prosperou como família, com intimidade com Deus, a nossa empresa, como que prosperou após a gente tomar essa decisão, unidade. Então tem essa mentoria então para casais? Mentoria. Próximo passo, então. Pronto, insight aqui, tá vendo? Mentoria para casais. A mentoria é o que Deus vem nos incomodando, exatamente. Olha. O nosso propósito é esse. Ai, gente, coisa linda. Onde nós vamos empreender, onde nós vamos fazer projetos, onde a gente vai encontrar com cliente, a gente sempre encontra com casais que estão trabalhando junto ou que querem trabalhar juntos. Então a gente vê exatamente, quando a gente veio para cá, para São Paulo, não foi somente para questão financeira, para, lógico, deixar um legado para os nossos filhos, que esse é o nosso objetivo, mas foi com propósito. A gente sabe que o nosso propósito é esse. É transbordar, para isso que fomos chamados aqui na Terra. Vocês viram, gente? Foi uma confirmação. Então sigam a Tati, sigam também a empresa, né? Fala o Instagram. A nossa empresa é @Reino Construir e Edificar, tá? Lá a gente posta todos os nossos trabalhos voltados para cálculo estrutural. Já temos 10 anos de experiência no mercado. Também estamos trabalhando muito aqui na região de Alphaville com parte de retrofit, análise estrutural, reforço estrutural. Então lá a gente posta tudo. Tem também o site da empresa, tá? E lá a gente posta todos os nossos conteúdos. E é onde a gente também fala um pouco sobre a nossa propósito como casal, o nosso propósito como casal. Olha, tem casal aí nos assistindo, conectado aqui no Pode Brilhar? Entrem lá, tô deixando aqui o Instagram dela, da empresa, o site dela também. Acompanhem, saiam da zona de conforto, façam acontecer hoje, porque tudo que a gente tem que é realmente certo é o nosso hoje. Esqueça o passado, o futuro vai depender do que você planta hoje, da sua atitude, decisão de começar hoje. E pra gente finalizar aqui com chave de ouro, vamos contar a novidade? Revista Mulheres que Brilham vai compartilhar essa história incrível da Tati, dia 28 de abril no Alphaville, né? Sim. Como foi pra você essa oportunidade? Vai receber mais um prêmio, né? Eu falo que a vida é cheia de oportunidades. E a revista Mulheres que Brilham foi mais uma oportunidade que Deus colocou na minha vida e que eu só tenho a agradecer. E é sucesso, tá? Primeiramente, agradecer você. Imagina. E por Deus ter colocado, né? A sua decisão. Deus colocou no seu coração esse projeto. Não tenho dúvidas disso. Verdade. E que você colocou ele em prática, né? Então, pela sua coragem, né? E sua decisão, que é o que a gente falou, né? A vida é feita de decisões, né? Então a gente tem que tomar ação e você ouviu o Deus falar no seu coração, colocou em prática e através dessa revista a gente vai com certeza transbordar e colocar muitas mulheres aí a transbordarem o seu brilho. Isso mesmo, é despertar o poder de brilhar que existe dentro de mim, dentro de você. Estamos de portas abertas para te ensinar, te auxiliar, divulgar também, contar a sua história. Através de você, pessoas podem ser inspiradas. Dia 28 de abril, nosso próximo lançamento vai ser incrível. A Tati estará lá. Na capa, a Tati De Angela, Elaine Orives, Karina Bach. Conto com você. Muito obrigada pela confiança, Tati. Te agradeço. E até a próxima, então. Obrigada. Até a próxima. Até semana que vem, Mulheres que Brilham.